verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que vem a mim nunca terá sede. Agora vamos para o verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estar junto aqui com a tua igreja. Deus, olha teus filhos aqui, olha teu povo aqui, Senhor, que veio aqui, já te adorou com louvores, já dissemos com nossas palavras o quanto que o Senhor é importante para nós, mas nesse momento nós vamos ouvir a tua palavra. Eu peço que o Senhor me use como instrumento para ministrar a tua palavra segundo a necessidade dos teus filhos, meu Deus, e que o teu Espírito Santo venha nos tornar sensível para entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, e que possamos sair daqui, meu Deus, edificados e ministrados por Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meus queridos e minhas queridas, a pergunta que não quer se calar nessa noite é: por que seguimos a Jesus? Quais são os motivos? Quais são as razões? Quais são as causas que nos levam a segui-lo? Você já se perguntou por que você o segue? E se você tivesse que responder a alguma pessoa, por que você é um seguidor de Jesus? Porém, mas sem aquela retórica redundante: porque Ele é tudo, porque Ele é Salvador, porque eu amo, porque Ele me ama. Isso é verdade, todos nós sabemos disso, mas não deixa de ser muitas das vezes uma retórica redundante. Mas se tivesse que responder com algo intrínseco de uma experiência significativa sua, algo tipo: qual é o encanto, qual é o atrativo, qual é o entusiasmo que você vê em Jesus que o leva a segui-lo? Algo de uma experiência sua. É essa que é o X da questão. Por que você segue Jesus? Agora, por que essas perguntas? Porque nós, seres humanos, nós vivemos uma constante busca existencial. O ser humano, ele vive nessa busca existencial, busca tal que venha a suprir todas as nossas necessidades, seja ela física. Nós precisamos alimentar o nosso corpo, não é verdade? Nós precisamos fazer exercícios no nosso corpo e tantas outras coisas. Seja também mental. Nós precisamos ter uma saúde mental, porque existe psicologia, parapsicologia, tantas outras coisas para que possamos ter essa saúde mental. Também temos a busca social. Nós vivemos em sociedade,
precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos construir relacionamentos e tantas outras coisas. E por fim, espiritual. E em meio a essa busca existencial que nós temos, muitas escolhas são tomadas. Essas escolhas são tomadas que elas vão nortear o nosso caminho. Como o meu eterno sobrinho Danilo disse, eu fiz muitas coisas, eu era DJ, busquei nas drogas, no álcool, nas baladas, era a busca existencial o qual ele tinha. E a concepção que ele tinha norteava o caminho dele, que ele ia nessas buscas. Mas diante dessa busca existencial, muitos seguem a Jesus por algumas razões. Por exemplo, existem aqueles que seguem a Jesus por riqueza. Existem as pessoas, onde o lema é ter, é ser. Eu sou o filho do rei. Assim, então eu sou o filho do rei, então eu tenho que viver como rei. E minha busca existencial é ficar de porta em porta, de campanha em campanha, reivindicando de Deus aquilo que eu entendo ser meu. Porque existem inúmeros templos lotados de pessoas que vão atrás de ser um empreendedor, empresário de riqueza. Porque a busca existencial nessa pessoa, ela vai em Jesus buscar riqueza. Existe esse tipo de pessoas. Existe também pessoas que vão buscar em Jesus algo que Ele conceda poder espiritual. Existem essas pessoas, tipo poder espiritual, mas no sentido de ter um corpo fechado, para que ele possa ficar imune de qualquer doença, imune de qualquer desgraça, imune de inveja, imune de olho gordo. Ou seja, ele vai buscar em Jesus blindar-se de qualquer tipo de problema. Sabe quando você joga videogame, você passa por um negócio ali, aí vem tipo uma luzinha verde entre você assim, que nada te atinge, você fica um momento blindado. Existem pessoas que elas vão até Jesus buscar esse, vamos dizer, blindamento espiritual. E há aqueles também que buscam Jesus, que eles vão até Jesus por medo do inferno. Existem essas pessoas também. Eles procuram uma igreja para garantir a vaguinha no céu. Aí procuram uma igreja legal, uma igreja com pastor fashion, aonde não ministra uma palavra que te confronte. Aliás, o foco é graça e amor de Deus, graça e amor de Deus, graça e amor de Deus, mas não fala sobre o pecado, não fala sobre transformação de vida, não fala algo que te confronte, que faz você repensar os seus conceitos. Ele quer algo que cauteriza a sua mente. Fala, não, eu quero porque eu não quero ir para o inferno. E é fácil diagnosticar esse tipo de pessoas. Às vezes pessoas perguntam para mim, Ulisses, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Fica perguntando, mas pode fazer isso? Não pode. Eu posso ficar? Dá um exemplo, são jovens aqui, né? Eu posso ficar? Fala, porque, mas se eu não ficar, como que eu vou saber se ela serve para mim ou se não serve? Aí se fica, fala, eu posso transar? Mas se eu não transar, como que eu vou saber se ela serve para mim ou não serve? São pessoas, queridos, que elas querem viver no fio da navalha. Aqui o abismo, ela quer andar aqui, ó. Ela quer fazer o mínimo possível, o mínimo de sacrifício, porque o foco dela é simplesmente ir para o céu. Eles vão nesses lugares,
Pode vir, eu vou arrebanhar todos os tipos de pessoas. Lugares que faziam uma cura superficial. Lugares que fazem gambiarra na alma. E faz uma gambiarra aqui, aí depois tem que fazer outra gambiarra ali. E o profeta Jeremias, ele repreendia o povo. Diziam que os líderes faziam uma cura superficial no coração das pessoas, que diziam, há paz onde não há paz. Existem essas pessoas, que elas querem simplesmente uma vaguinha no céu, e nada mais do que isso. Existe também as pessoas que seguem a Jesus por herança familiar. Existe. Gente, eu nasci na igreja. Quem nasceu na igreja aqui? Levante a mão. Um monte de gente, né? Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Meu tataravô era pastor, meus avós eram obreiros, meus pais são crentes, meus tios são crentes, meus primos tocam, todo mundo é crente. Então eu também sou crente. Porém, muitas pessoas, elas se reúnem com a igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. Isso é porque ainda não teve um encontro com Deus. O fato de você nascer no lar cristão não quer dizer que você teve um encontro com Deus. Na quinta-feira, ali na nossa igreja, a pregadora da noite, ela disse, não vou dizer o nome dela, ela disse que ela nasceu na igreja. Ela passou por um momento difícil, ficou sem congregar, não conseguia achar um lugar o qual ela sentisse acolhida. Ela passou um momento difícil, sem congregar. Ela começou a fraquejar na fé. Ela começou a buscar Deus. Ela começou a buscar Deus. E sabe onde ela teve um encontro com Deus? Não foi na igreja, foi no quarto dela. Vocês estão entendendo? Não basta nascer na igreja, nós temos que ter um encontro com Deus. Porque quando eu tiver esse encontro com Deus, o meu testemunho de Jesus será significativo. Eu vou ter uma história para contar. Mas o fato é, queridos, que no tempo de Jesus, existiam também esses tipos de pessoas, que eles buscavam Jesus por motivos interesseiros. E esse capítulo 6 de João, se nós for lermos ele todo, ele vai tratar justamente sobre esse assunto. Se você voltar um pouco atrás, em João, do 6, do 1 ao 15, Jesus ele realiza a primeira multiplicação de pães. Tem ali cerca de 5.000 homens, tirando as mulheres, as crianças. Anteriormente Jesus havia realizado inúmeros milagres. Jesus ensina aquele povo, ministra para aquele povo. Aí os discípulos dizem para que os mandassem embora. Jesus disse, dá-lhe vocês de comer. Eles ficaram apavorados, como alimentar essa multidão? E aparece um jovenzinho ali com 5 pães e 2 peixes, e Jesus faz o milagre da multiplicação, onde ele alimenta aquele batalhão de homens e mulheres. Mas o interessante é que por conseguinte ao milagre, o povo queria proclamar o rei à força. Não é esse o rei? Não é esse? Vamos levantá-lo, vamos proclamar o rei. E Jesus, sabendo disso, fala para os seus discípulos atravessar o mar para o outro lado. Ele se despediu da multidão e foi para o monte orar. Aí você caminhando, os discípulos foram ao mar, Jesus foi ao monte orar. De madrugada Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, o texto que nós conhecemos muito bem, que Pedro fala, se tu és o mestre, permita-me que ande sobre as águas, e Pedro teve aquela experiência. Porém no dia seguinte, quando a multidão percebe que Jesus não encontrava mais ali,
pegaram os seus barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E quando eles encontraram Jesus, na outra margem, no verso 25, a pergunta: mestre, como chegaste aqui? Aí Jesus, ele começa o seu discurso. Aí ele inicia o seu sermão, reprovando o povo pelas motivações pelos quais eles os buscavam. Ele diz no verso 27, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece pela vida eterna. E o povo retruca, né? Mas que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Nossos pais comeram maná no deserto. Jesus havia realizado a multiplicação, alimentado sei lá eu quantas mil pessoas. E eles perguntam: que sinal mais o Senhor vai fazer para que eu creia em ti? E Jesus disse: olha, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. E Jesus, observando a incredulidade deles, aí Jesus: eu vou mandar real para vocês agora aqui. Como diz a juventude, eu vou mandar um papo reto para vocês. Eu vou dizer algumas verdades para vocês. Primeiro, verso 35, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E vocês querem saber mais? Eu vou dizer também. Vocês querem saber qual é a obra de Deus? A obra de Deus é essa: é crer naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. E tem mais: a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E vou continuar dizendo para vocês também, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E para terminar, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Esse foi o discurso de Jesus para aquele povo que buscava Jesus, iam até Jesus por motivos egoístas. Sabe, o que é interessante é que nós somos acostumados a ver Jesus censurando a liderança religiosa. Porque Jesus, ele pegava pesado com a liderança. Mas nessa ocasião aqui, ele está censurando o povão mesmo. Aqueles que eles tinham curado. Eram os órfãos. Eram as pessoas que sofriam. Eram as pessoas que realmente precisavam de misericórdia. Era o povo que era rejeitado. Era para essas pessoas que Jesus estava falando. Porque anteriormente Jesus havia realizado muitos milagres, eles seguiram Jesus. Era esse o povo que precisava do pão, mas não conseguia enxergar o pão. Eles eram miseráveis, mas buscavam Jesus por motivos interesseiros. E o resultado é que o povo abandona Jesus. A multidão abandona Jesus, escandalizados, porque Jesus disse que era o pão vivo que desceu do céu. O povo ficou escandalizado. Até os seus discípulos o abandonaram. Até os discípulos de Jesus o abandonaram. E quando Jesus percebe todas essas coisas, ele diz aos 12: e vocês também não querem ir? Você já imaginou Jesus falar isso para você? E vocês não querem ir? Por que vocês me buscam? Qual é a motivação que vocês me buscam? Vocês não querem ir também?
Mas Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluias. Queridos, nesse texto tem algumas riquezas que nós podemos extrair e aplicar para nossas vidas, e que eu quero compartilhar com vocês. Algumas verdades espirituais que eu consigo ver nesse texto. A primeira delas, sabe qual que é? É que Jesus se importa com as motivações que nos levam a segui-lo. Ele se importa sim. Ele se preocupa sim pelo motivo. Jesus, ele se importa pelo motivo que eu estou aqui. Ele se importa sim. Ele se importa o motivo pelo qual eu o sigo. Tudo que nós fazemos para a obra de Deus, Deus se importa com as nossas motivações. E sabe o que é motivação? Motivação é a força, é a energia, é o impulso que aciona o comportamento de uma pessoa. É aquele primeiro time. Isso são nossas motivações. E Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, olha, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Povo, vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. É por isso que vocês me seguem. Jesus, ele repreende qualquer motivação materialista em procurá-lo. Ele reprova isso. Ele não gosta disso. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E sabe quem procura as coisas materiais? São os ímpios. São os ímpios que procuram as coisas materiais. Eles achavam que tinha encontrado em Jesus uma padaria, a padoca de Jesus, pãozinho fresquinho todos os dias. Sabe, meus queridos, a realidade é que uma fé em busca apenas em coisas, ela não satisfaz a alma, ela não sustenta, ela estraga. Esse tipo de espiritualidade, ela é morta, ela nos tira do foco. E sabe por quê? Porque você sempre vai querer mais. Sempre vai ter uma pessoa que ganha mais que você. Sempre vai ter uma pessoa que tem um carro melhor que você. Sempre vai ter uma pessoa que tem uma casa melhor que você. Então essa busca é doentia, você sempre vai querer mais. E as pessoas vivem uma fé ansiosa, doentia, porque estão buscando coisas erradas. Qual foi a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia? Vocês têm tudo. Vocês têm tudo. Tudo, menos o pão da vida. Essa foi a mensagem para a igreja de Laodiceia. Para vocês não faltou nada. Não falta nada. Só falta o pão da vida. Essa foi a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. Agora, quer dizer que nós não devemos buscar coisas materiais? É lógico que devemos. Devemos sim. Estudar, nos preparar, sim, almejar coisas maiores. Se porventura eu tiver algum problema, alguma dificuldade, é lógico que eu vou buscar em Deus. É lógico que eu vou buscar em Deus a cura. É lógico que eu vou buscar em Deus que Ele me abra uma porta de emprego. É lógico que eu vou buscar. Mas esse não é o foco. Esse não é o fim em si mesmo. É aqui que eu fiz a questão. Se Deus ele é meu Pai, é lógico que eu vou buscá-lo. Como diz o salmista, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu.
É lógico que eu vou buscar, mas que esse não pode ser o nosso fim, enfim mesmo. E sabe por quê? Porque o segundo, Deus almeja que o sigamos pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele faz. É quando Ele disse: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O povo conseguiram ver os pães do sinal, mas não viram o sinal nos pães que apontava para Cristo. Aqueles pães, aquele milagre tinha um significado muito grande. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele ressuscita Lázaro, mas Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele realizava um milagre, mas Ele aplicava alguma coisa, tinha um significado. Era uma promessa que um dia nós vamos ressuscitar também. Eu sou a ressurreição. Não é só o milagre, mas é o significado do milagre, é o que o milagre aponta. E o povo não conseguia enxergar essas coisas. O pão não é um milagre, o milagre é uma pessoa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nossa busca existencial, como eu disse, nós temos nossa busca existencial. O que é mais importante para nós? A bênção ou aquele que abençoa? O que é mais importante para nós? A cura ou aquele que cura? O que é mais importante? O dom, o talento, ou o doador do dom, o doador do talento? O que é mais importante? As coisas ou a pessoa do nosso Jesus? O que é mais importante, queridos? E sabe o que é triste dizer? É que o povo dava mais importante para as coisas. O povo estava preocupado com as coisas. Aquele mesmo povo que no milagre dos pães quiseram proclamar o rei, foi o mesmo povo que o abandonou. Como pode essas coisas? O mesmo povo que quis proclamar o rei foram os mesmos que o rejeitaram. Eles menosprezaram a mensagem, eles menosprezaram o orador. Ah, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai, cuja mãe nós conhecemos, como ele disse que desceu do céu? Ah, mas e os pães que ele multiplicou, e os milagres que ele já havia feito? Ah, mas ele é o filho de José. Quem será esse cidadão aí? O povo não conseguia enxergar. Até um grande grupo de discípulos, pessoas que já eram um pouco mais próximas de Jesus, consideraram o discurso difícil. Quem pode suportar esse discurso? Se não comerem da carne do Filho do Homem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem pode suportar esse discurso? E eles também abandonaram, até os discípulos. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E sabe por quê, queridos? Porque os crentes não aguentaram o sermão. Esses são os discípulos, eles eram crentes. Quando eles foram confrontados com a verdade, eles não aguentaram o sermão e retrocederam. Porque verdade dói, gente. Verdade dói, mas cura. Isso é importante. Verdade dói, mas cura. Problema tem que ser tratado, não pode ser empurrado. Problema na alma tem que ser tratado. Pecado tem que ser tratado. Tem que ser acolhido, mas tratado. Não, vem aqui, Deus te ama, fica aqui, vem aqui. Gente, o que está acontecendo em nosso meio? O que está acontecendo em nosso meio?
As pessoas não suportaram o sermão de Jesus. Mas graças a Deus sempre tem aqueles que mantêm-se firme, né? Sempre tem aqueles 7.000 que não se prostam. Porque por fim havia um grupo mais íntimo de discípulos. Os 11, né? Porque um traiu. Havia os 11. Que pela boca de Pedro, ao responder a pergunta de Jesus, quando Jesus disse aos 12, vocês também não querem ir? Que eu acredito que até os outros ficaram meio assim, né? E aí Pedro, Tiago, João, Barnabé, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora? Vocês não querem ir? E Pedro é lindo, né? Pedro é fantástico. Aí ele responde Jesus com outra pergunta. Senhor, mas para quem iremos? Aleluia. Ele responde, é uma pergunta a resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O que Pedro quis dizer para Jesus foi o seguinte, ó, não há ninguém mais para quem possamos ir. Jesus, não há ninguém mais para quem possamos ir. Não há ninguém que satisfaz o anseio do nosso coração, porque só o Senhor que tem palavra de vida. O que Pedro quis dizer foi, Senhor, as suas palavras não são meros sons de palavras mortas, mas elas são cheias de espírito, de vida. Nelas há salvação, nelas há esperança, nela há graça, nela há tudo que eu preciso. É isso que Pedro quis dizer para Jesus. Ele diz, olha, tem mais, e nós cremos e sabemos. Quer dizer, eu creio e continuo crendo, porque nós continuamos sabendo que Tu és o Santo de Deus. Eu creio que Tu és o separado, que Tu és o qualificado, que o Senhor é ungido, que veio cumprir essa tarefa messiânica. Por isso que o Senhor é o Santo de Deus. Foi essa a declaração de Pedro. Sabe o que Pedro quis dizer? Senhor, o Senhor é a minha busca existencial. A minha busca existencial, ela completa no Senhor. É o Senhor que é a minha busca, porque só o Senhor pode preencher todos os requisitos que a minha alma nela. É só o Senhor que pode fazer isso. Aleluias. Sabe o que Pedro quis dizer? Não tem aquele cântico lá? Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. É isso que Pedro quis dizer. O Senhor é minha busca. Minha busca, ela termina contigo. Por isso que ele diz, para quem iremos, Senhor? Não tem outro lugar, não tem outra pessoa, não existe outro líder religioso, porque o Senhor é tudo. Para mim não, para nós, porque Ele responde pelos outros também. Aleluias. Onde está a nossa busca existencial, queridos? Vou contar algo para vocês. Eu tenho um carinho muito especial pela juventude. Eu tenho. Porque eu, na minha adolescência, eu abandonei os caminhos do Senhor. Como diz, eu fui um desviado. Eu fui tentar minha busca existencial em outro caminho. Outra fonte, numa fonte morta. E, irmãos, eu fiz de tudo um pouco. Tudo que você pode imaginar, eu fiz um pouquinho. Experimentei de tudo. Mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, isso era à noite. Quando eu ia dormir, vinha um e daí? E daí? E daí? Nada preenchia, sabe?
E eu carregava um vazio agoniante, um oco. Não sei se vocês já sentiram isso. Era um vazio, era um oco. Eu podia fazer o que queria, mas tinha um oco, um vazio aqui dentro. Eu sabia o que era, mas eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar para o pão da vida. Eu carregava esse vazio, eu sabia o que era. Porque eu me converti, eu era bem criança ainda. Mas eu havia me convertido de verdade, sabe? E eu não sentia isso. E quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu carregava esse vazio, esse oco, esse buraco. É só quem teve. Sabe o que eu estou querendo dizer, sabe? E mesmo eu desviado, fora dos caminhos do Senhor, Jesus, o pão da vida, Ele tentou me ajudar ainda. Tentou me ajudar. Certa feita, a minha hoje esposa, na época era namorado, eu era bem jovem. Eu estava aqui na Palmares, na casa de uma tia minha. Aí eles estavam conversando com a minha prima ali e tal, na frente da casa do meu tio. Aí veio os irmãozinhos, recebendo folheto, folhetando e tal. Aí eles atravessaram a rua para vir, né, até nós. Aí eu olhei assim, falei, lá vem esses crentes. Perturbar a paciência, falar o que eu estou careca de saber. Eu pensei isso. Aí veio a irmãozinha lá, oh Deus, Jesus te ama. Na hora que ela chegou em mim, ela fez assim, opa. Ela olhou para mim, ela parou, ela fez, opa. Deus tomou a mulher na hora. Falou, filho, o que você está fazendo aqui? Eu tinha acabado de falar, ela veio esses crentes me perturbar. Falou, filho, o que você está fazendo aqui? Deus está te chamando. Olha, você é atalaia. Eu nem imaginava o que era atalaia. Deus tinha uma obra contigo, volta para os caminhos do Senhor. E Deus usou ela para comer. Eu nunca vi a mulher, eu vi ela uma vez só na vida. Nunca mais vi ela. Vem buscar Deus, eu sou da Assembleia de Deus aqui da rua, tal. E eu fiquei quieto, com vergonha, sabe? Aí ela foi embora. Aí a minha prima Thelma falou, Lício, o que foi isso? Aí eu falei, é Deus que está me chamando para voltar. E mesmo assim eu não voltei. Eu não conseguia voltar, queridos. Era muito difícil. E com muita dificuldade, muitos anos adiante, eu consegui voltar. Mas foi com muita luta. Foi muito difícil voltar. Como é difícil para um desviado voltar. Como foi difícil eu voltar. E Deus é testemunho que eu vou dizer aqui. Deus sabe. Do mundo eu só trouxe uma coisa boa, que foi a minha esposa. Deus sabe disso. A única coisa boa que eu trouxe do mundo foi a minha esposa. Mais nada. Mais nada. Eu quero terminar o sermão, queridos, porque no início da mensagem eu perguntei para vocês qual é o encanto, qual é o atrativo, qual é o entusiasmo que você vê em Jesus que o leva a segui-lo. Lembra que eu fiz essa pergunta? Então eu vou responder isso para vocês a partir da minha experiência, da minha busca existencial em Cristo. Eu vou responder para vocês qual é o meu entusiasmo de seguir Jesus. Primeiro, por que eu sigo Jesus? Porque Ele tirou o vazio do meu coração. Ele tirou o vazio do meu coração. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Aquele buraco, aquele vazio. Eu podia fazer de tudo. Sabe? Já passei por várias dificuldades. Mas eu sinto o calor de Deus aqui dentro. Esse oco não existe mais.
só tem a lembrança, que é para eu lembrar mesmo e nunca mais querer retroceder. Porque eu sigo Jesus? Qual é o meu entusiasmo de seguir a Jesus? Porque Ele tirou o vazio do meu coração. Segundo, porque Ele me inspira a ser uma pessoa melhor. Não que eu consiga, porque eu não sou tão bonzinho assim, mas eu estou tentando. Jesus, Ele me inspira a ser uma pessoa melhor. Ele me desafia a ser uma pessoa melhor. E eu estou tentando. Não é como diz? Devemos buscar a estatura do varão perfeito. E Jesus me inspira nessa busca de querer ser uma pessoa melhor. Terceiro, porque Jesus me encoraja a manter-se firme no ministério. Mesmo quando eu pensei em parar. Já tive minhas decepções, já tive as minhas frustrações. E certa feita eu disse, eu vou parar com tudo. Parar com tudo, buscar uma igreja porte média grande, que tem uma palavra boa, ficar no último banco, fazer parte da membresia. Quem é você? Eu sou Ulisses. Mas você? Não sou nada. Você prega? Não. Ora? Não. Ensina? Não. Não sou obreiro, não sou nada. Tinha pensado em abrir mão de tudo. Vou parar com tudo. Só vou continuar com o trabalho que eu realizava na Fundação Casa. Vou só continuar com a Fundação Casa e vou parar com o restante tudo. Mas aí eu me deparo com Jesus do Getsemane. Jesus agoniando ali, porque Ele sabia o que ia acontecer. Mestre, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse seja feita a tua vontade entrou. Jesus sabia o que Ele ia passar. Se possível, passa de mim esse cálice. E Jesus faz isso, fazendo isso por mim, por nós. E como eu podia desistir? Então Jesus, Ele me encoraja a não desistir do ministério. Ele me encoraja a não desistir do meu chamado. Ele me encoraja. Eu olho para Ele. Nesse texto aqui, as afrontas que Ele teve. Ele nunca desistiu, Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Até dizer, está consumado. Ele foi até declarar, está consumado. Ele foi até o fim. Então Ele me encoraja a não desistir. É por isso que eu tenho esse entusiasmo por Jesus. Porque Ele é a minha bússola. Começar na camisa de vocês. Jesus, Ele é a minha bússola. Jesus, Ele é o meu guia. Ele é a minha referência. Jesus, Ele é meu norte. Não é como diz, eu sou o caminho, eu sou a referência. Eu preciso ter uma referência, eu olho para Jesus. Vou fazer alguma coisa, será que Jesus faria? Será que Jesus não faria? O que Jesus faria? Jesus, Ele é minha bússola, Ele é minha referência. Jesus, Ele é meu norte. Quinto, porque eu desejo vê-lo face a face. Isso me inspira, isso me motiva a segui-lo, que eu desejo ver o rosto de Jesus. Você deseja ver o rosto de Jesus? É lindo o casamento, né? Casamento, todo mundo esperando a noiva, que a noiva é a cereja do bolo, né? Todo mundo quer ver a noiva adornada, toda linda, andando. Na hora que a noiva entra, todo mundo se levanta, todo mundo quer olhar para a noiva. Então imagine você olhar para o rosto de Jesus. Isso me inspira a continuar. Eu ver o rosto de Jesus, face a face, olhar assim, ó. Isso me inspira a seguir Jesus, vê-lo como Ele é. Eu quero ver o rosto de Jesus. Isso me inspira. E porque Ele veio ao meu encontro,
Ele veio ao meu encontro. Vocês lembram que eu falei que foi difícil voltar? Isso foi em junho de 1997. Num culto. Eu estava tão mal. Tão mal. Eu fui no culto e eu queria chorar. Eu ficava me segurando. Sabe quando você fica chupando as lágrimas para dentro assim? Eu ali agoniado, carregado, triste, mal. Aí Deus mandou um anjo lá. Esse anjo não está presente aqui hoje. Deus mandou um anjo lá. Vocês vão entender por quê. Deus mandou um diácono ali até mim. Esse diácono veio ao meu lado. Ele me abraçou. Ele nem orava, ele só chorava do meu lado. É o Valdivino. Diácono Valdivino, que os irmãos conhecem. Eu nem sei de onde aquele irmão veio. Sei que ele me abraçou, começou a chorar. Aí eu já descambei, emendei junto, comecei a chorar. Eu lavei a alma. Eu me senti abraçado por Deus. Eu me senti acolhido por Deus. Porque o que eu precisava naquela hora não era de palavras. Era sentir-me acolhido por Deus. Sabe, naquele dia eu tive um encontro com Deus. O meu encontro com Deus foi naquele dia. Foi numa noite de junho de 1997. Ali eu tive encontro com Deus. De um abraço, Deus mandou o diácono lá, como um anjo, me abraçar e só chorar ao meu lado. Eu me senti abraçado, acolhido, me senti amado por Deus. E depois daquela experiência, irmãos, eu me tornei um gigante. Falei, agora eu não retrocedo. Agora aconteça o que acontecer, eu vou continuar até o fim. Estou aqui hoje falando isso para vocês. Eu tive um encontro com Deus, foi lá em 1997, com um abraço. Senti o amor de Deus no meu coração. É por isso, queridos, que eu tenho esse encanto por Jesus. É por isso que eu tenho esse entusiasmo por Jesus. E por fim, porque não tem como não amá-lo. É impossível não amá-lo depois de todas essas coisas. Ele é meu amado, Ele é meu Deus. Jesus é a minha busca existencial. A minha busca existencial é Jesus. Ele é a minha busca existencial. É Ele que me completa. É Ele que me ajuda. É Ele que me consola. É Ele que me exorta. É Ele que é meu guia. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Aleluias, Ele é o Deus da minha alma. E para terminar, irmãos, será que agora nós podemos entender a declaração de Pedro? Eles conseguem entender agora a declaração de Pedro? Quando ele diz, para quem iremos? Eles conseguem entender a profundidade da declaração de Pedro? Para quem iremos? Você que está aqui hoje, para quem iremos? Esse quem é uma pessoa. Esse quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma pessoa. Porque tu tem as palavras de vida. Por que seguimos a Jesus? Por que nós seguimos a Jesus? Porque só Ele tem palavras de vida. Porque Ele é o Santo de Deus. E porque nele cessa a nossa busca existencial. É Ele
é Jesus. É Jesus. Apóstolo Paulo, ele teve o seu encontro com Deus também. Ele buscava na lei, né? Paulo buscava na lei, a busca existencial dele, até que teve um encontro com Deus. Nicodemos também, ele tinha a busca existencial dele. Ele tinha a busca existencial dele na letra da lei. Aí ele vai ter encontro com Jesus e fala: Nicodemos, está tudo errado, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você precisa entender o espírito da lei. A mulher samaritana, você acha que ela não tinha uma busca ali? A mulher teve 5 maridos, e o outro não era dela, devia ser amante. Talvez ela queria ser amada. A busca existencial, talvez ela queria ser amada. Mas um dia ela teve encontro com Jesus. Onde está a sua busca existencial? Essa é o X da questão. A sua busca existencial está em quê? Ou em quem? A nossa busca existencial, ela é Jesus Cristo. E quando você ter esse encontro com Deus, quando você entender, compreender, descer no seu coração essa busca existencial, você vai poder dizer como João disse, lá em 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isso proclamamos a respeito da palavra da vida. É o seu testemunho de encontro com Deus. Você vai poder fazer essa mesma declaração de João. O que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Aleluias. Profunda declaração. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Jesus é a nossa busca existencial. Amém? Vamos ficar em pé, quero fazer uma oração com vocês. Glórias a Deus.